Boa tarde a todos, todas. Hoje, 28 de setembro, em nome do Poder Executivo, um agradecimento pela confiança a mim depositada para apresentar as metas quadrimestrais de avaliação do segundo quadrimestre de 2023, as metas anuais, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. Desejo a todos boas-vindas, E, da mesma forma como já fizemos em outras oportunidades, será uma análise bem genérica em termos gerais mesmo, de valores totais, incluindo o desempenho orçamentário e financeiro, resultado nominal, resultado primário, e incluímos também aqui os gastos com saúde, educação e os recursos do Fundeb. Vamos lá. Bom, a base legal, como já havia comentado lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, se não me falha a memória, é a demonstração das metas anuais de acordo com o que está disposto lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já em seus anexos. Eu gosto sempre de lembrar que os anexos da nossa Lei de Responsabilidade, eles foram sugeridos e implantados, a sugestão partiu do Fundo Monetário Internacional, então nós aplicamos aqui no município aquilo que foi exigido para o nosso país. Então, por vezes, as nomenclaturas elas não são assim tão amistosas. Estamos sofrendo aqui um pouquinho. Bom, no cumprimento das metas fiscais, eu vou pedir auxílio para o colega, eu acho. Nós iremos analisar as receitas arrecadadas no período. Notem que a gente sempre faz a comparação em relação ao ano, mas estamos analisando aqui somente 8 meses. Então, para a gente pelo menos ter uma noção se o que estava programado tende a ser executado durante esse exercício e, da mesma forma, o comportamento da despesa. As metas de resultado primário e resultado nominal, aqui representando, no caso de resultado primário, somente a atividade operacional do município, ou seja, retirando dele as receitas que são fruto de rendimentos, porque não é objetivo do Poder Executivo ou do órgão de obter rendimento, sim fazer a sua aplicação. Mas é uma obrigação de não deixar o recurso parado sem ter o rendimento. E, da mesma forma, aquelas despesas que decorrem de alguns rendimentos exclusivos, como alienação de bens e operações de crédito. Comparar as metas e as dívidas, que a gente já comentou, e fazer a avaliação aqui dos índices de ordem constitucional, principalmente saúde e educação. A gente sempre traz essa situação porque esses são os primeiros pontos, inclusive, que o Tribunal de Contas do Estado faz na avaliação das contas do município para emitir o seu parecer sobre a regularidade ou não das contas. Bom, balanço orçamentário. Sei que o pessoal está um pouquinho longe, mas depois a apresentação fica, daí pode facilitar, eu vou tentar colocar os números para ficar um pouquinho mais fácil. Nós tínhamos uma previsão de arrecadação só das receitas correntes, aquelas que decorrem principalmente da ação do município, prevista para o exercício, de 296 milhões, pouco mais. Já arrecadamos até o momento 191 milhões. Então, ele está, embora tenha aqui dentro ainda a parte de convênios que são disponíveis para aquelas despesas correntes, ele está relativamente equilibrado, considerando que se no próximo período nós chegarmos a
um pouquinho mais de 90 milhões, a gente fica bem próximo dos 296 previstos, então demonstrando aí a parte tanto de programação financeira como de estimativa que foi colocada para o orçamento de 2023. Com relação às receitas de capital, elas guardam uma dependência maior de sucesso, ou no caso de operações de crédito, ou de convênios para investimento junto a órgãos federais e estaduais. Então, no total geral, 340 milhões a nossa estimativa e recebemos 221 milhões. Tá? Bem próximo de se concretizar. Com relação às despesas, já temos realizado para o exercício de 2023 201 milhões. A gente sempre gosta de lembrar que nesse comparativo que a gente tem, aqui estão incluídos todas as unidades gestoras do município, né? Desde Fundo de Assistência Social, Fundo da Infância, Fundo de Habitação e Interesse Social, Fundo de Pavimentação, a Prefeitura, Fundo de Saúde, Fundação de Cultura, Fundação de Esporte, Saraprev, enfim, são 14 ou 15 ao todo que estão aqui incluídos, né? E aí, com relação à despesa liquidada, tem um resultado orçamentário de superávit de 19 milhões. Esses recursos, aqui só frisando, a despesa realizada é aquela que já está comprovadamente com documento fiscal, que já tem a sua execução garantida, como resultado orçamentário, né? Eu gostaria só de fazer um destaque, que é sempre interessante, com relação às despesas correntes, que são aquela de manutenção da máquina, né? 87 milhões dos 160 são relativos à despesa com pessoal, inclusos aqui, inclusive Câmara de Vereadores, todo o ente, todo o município de Içara aqui dentro, né? A análise do resultado primário. A receita fiscal líquida, ou seja, toda a receita do município, menos aquelas decorrentes das aplicações financeiras, como eu havia comentado, ou até mesmo alienação de bens, né? Então, ou seja, aquilo que é só decorrente da atividade do município. E a despesa bruta, a despesa fiscal líquida, perdão, é a despesa bruta menos aquelas decorrentes de financiamentos. Então, ou seja, os parcelamentos que nós pagamos, eles não fazem parte aqui dessa nossa despesa, porque ela já foi aplicada, né? O recurso que a gente recebe de uma operação de crédito, se faz a pavimentação de uma rua ou construção. Então, esse momento aqui é o da devolução para quem nos emprestou, né? Então, devolução, a gente sabe que não entra no patrimônio, né? Só estamos devolvendo dinheiro. E o resultado primário, claro, é a diferença entre esses dois grupos. E no nosso resultado primário, sofrendo um pouquinho aqui, mas vai dar certo. No momento da gente colocar as receitas, aqui estão exclusos aquelas receitas decorrentes do Instituto de Previdência. Por quê? Porque elas não estão disponíveis para o Executivo gastar, é propriedade lá dos seus contribuintes. No caso, os servidores efetivos que estão lá dentro do Saraprev. A receita fiscal líquida, nós tínhamos uma receita total de 199, as aplicações financeiras do município, sejam de recursos próprios ou não, 2 milhões e 700, e o município recebeu de operação de crédito já 18 milhões de empréstimos, né? Então, retirada todas essas, a parte financeira, temos uma receita real de 178 milhões. A despesa, retirada a parte de juros e encargos da dívida, que são esses pagamentos de parcelamento, sejam eles com INSS ou com os empréstimos, né, juros e o principal, a gente tem uma despesa de 172 milhões. Então, se a gente tirar o Saraprev e constar somente aquilo que é realmente a atividade de produção do município, a atividade primária, que é isso que o relatório quer dizer,
nós temos aqui um resultado positivo de 6 milhões. Então, notem que lá no nosso primeiro olhar, como resultado orçamentário para todos, tinham 19 milhões. Mas só que quando a gente só olha só aquilo que é possível de operacionalizar mesmo, são só 6 milhões. O resultado nominal. O resultado nominal, eu costumo dizer que é tudo contra tudo. Ou seja, tudo que eu tenho de dívida, notem que ele já coloca lá na dívida consolidada, em razão de que nós recebemos 18 milhões de empréstimo de operação de crédito, né? Nós saímos de 89 milhões, fomos para 101 milhões. Menos tudo que eu tenho de disponibilidade de caixa e outros haveres, né? Então, nós saímos de uma dívida total, que ela vai ser paga, acho que tem a previsão chegando a 2040 já, que são os parcelamentos que tem, né? Subimos de 62 milhões para 70 milhões. Né? Quando se faz um novo empréstimo, se identifica ao longo desse tempo, separado ano a ano, quanto é que eu vou pagar em cada um dos anos, né? E se eu tenho capacidade de pagar, né? Que é igual o que a gente vai fazer quando, eu digo a gente porque me coloco nessa situação, vou fazer a compra de um carro, ou de um apartamento, ou uma casa, eu vou pagar em quantas vezes? Em 48, em 60 e assim por diante. E eu faço a conta, não do valor total do bem, normalmente eu faço a conta do valor da parcela se cabe no meu salário, né? Então, é isso que depois, no total é isso, mas na hora de analisar, se analisa mês a mês e ano a ano. Então, nós tivemos aqui um resultado nominal negativo de 7 milhões. Ele poderia estar maior, né? Não está maior, porque ainda não se concretizou a operação de crédito. Nós tínhamos, acho que, um pouco mais de 18 milhões previsto para receber em 2023 e ainda não recebemos tudo, né? Então, receber um novo empréstimo significa em aumentar mais a dívida. E, obviamente, também tem aí a aplicação dos recursos recebidos de empréstimo naquilo que se propôs o município. Cumprimento dos limites. A saúde, que até o colega me lembrou, que tem uma audiência da saúde ainda hoje, né, para ser feita. Antecipando, então, é um spoiler, né, de gasto com a saúde. O município hoje tem uma aplicação de 24,78% da receita de impostos em saúde. Então, isso significa uma aplicação maior do que o mínimo exigido de mais de 11 milhões de reais. Então, 11 milhões de reais dividido por 8, seria quase que 1,5 milhão por mês, né? Se fosse 12 milhões, seria 1,5 milhão. Então, quase 1,5 milhão de reais a mais por mês do gasto com a saúde. Que até a gente comenta que esse índice ele é elevado, e não é elevado somente para a Içara, a maioria dos municípios tem esse índice elevado, em razão aí, fruto do que nós passamos em 2020 e 2021, que foram oferecidos mais serviços de saúde, e obviamente, oferecer qualquer serviço público, depois você tem, você não pode simplesmente, para poder diminuir o índice, retirar o serviço da população, tem que continuar fazendo e aí estudar meios de oferecer esse mesmo serviço com um custo menor, que é digamos, a atividade agora da administração. Educação, nós tínhamos no quadrimestre anterior em torno de 18% a 19% de aplicação, já subimos para 21% e, obviamente, no final do exercício, onde provavelmente aí se acumulam as despesas maiores, que vão tratar de 13º e a rescisão dos profissionais, esse índice chegando ao 25%, que é o exigido constitucionalmente. Colocamos também aqui a questão do Fundeb, né? O município já aplica hoje mais de 70%, que é o legal exigido. Ainda assim, daquilo que faria parte do 30%,
Tribunal de Contas do Estado emitiu, não sei se no final de agosto ou já no mês de setembro, o resultado de uma consulta feita pelos municípios, em razão da nova legislação do Fundeb. Todos aqueles profissionais que integram a rede de ensino, incluindo, inclusive, as merendeiras, o pessoal que faz limpeza, tudo isso, mas que contribuem para a área escolar, todos eles estão qualificados para receber recursos da sua folha de pagamento constante também dos 70%. Né? Então, obviamente, a hora que o município agrupar todo esse pessoal, esse índice de 70% vai crescer muito mais. Só significa que vamos cumprir o índice, porque o pessoal já recebe recurso do Fundeb não pelo 70%, recebe pelo 30%. Né? Então, para nós só muda para apresentar, mas não, financeiramente ele continua saindo da mesma conta. Né? Bem, em síntese eram essas as informações para a gente fazer a análise tanto de resultado orçamentário, financeiro, resultado primário e nominal, e os índices constitucionais exigidos para cumprimento daquilo que o Tribunal de Contas vai proceder à análise das contas do Poder Executivo, juntamente que tem aqui também todas as unidades, inclusive o Legislativo. Eu fico à disposição. Eu estou apresentando e coordenando, tá? Tudo certo. Se os colegas tiverem algum questionamento, alguma pergunta, estou à disposição. Bom, eu agradeço a presença de todos, né, a quem nos acompanha, e teremos lá no mês de fevereiro a audiência relativa ao exercício de 2023. Espero todos lá. Um abraço.